Mas se a gente olhar para a nossa vida, desde que houve o pecado, a gente faz a mesma coisa. Hoje a gente faz a mesma coisa. Porque o inimigo de Deus, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para causar desgraça, ele veio para tirar a salvação de você. Ele veio para te causar dor, ele veio para te afastar de Deus, que é a única esperança. Mas ainda assim parece que você se afeiçoou a ele. Parece que a gente defende o inimigo. Porque quando a gente defende o pecado, quando a gente defende o que é errado, quando a gente acha que é difícil demais buscar Deus, a gente está claramente defendendo aquele que é o nosso algoz. Aquele que é o nosso... Olá, meus irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Com muita alegria e gratidão a Deus que eu te recebo aqui para mais um conteúdo para que você possa refletir, analisar. E algo que me chamou muita atenção, esta mensagem me chamou muita atenção. O nome dessa irmã é Thaís. Ela é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E vou deixar aqui, link aqui embaixo, na descrição, o canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Estou dando os créditos ao canal, porque não estou colocando a mensagem toda, mas sim alguns cortes da mensagem que eu achei fundamental. A irmã teve coragem, ousadia e ungida pelo próprio Espírito de Deus para falar algo forte. Ela falou algo forte. Não é para a nação brasileira, não é para A, B, C, D, não. É para todos, todos. E essa mensagem falou comigo em primeiro lugar, falou comigo. E eu resolvi trazer aqui para que você possa também analisar, refletir para a sua vida e depois você deixar a sua opinião aqui nos comentários, respeitando uns aos outros. E, se não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação. Você vai estar ajudando muito, abençoando o canal fazendo isso. E com isso, eu libero uma palavra de bênção. E tudo que você colocar às tuas mãos, abençoado será em nome do Senhor Jesus. Mas, volto a dizer, não conhecia o canal. O canal é bênção da Igreja Adventista do Sétimo Dia e quero aqui dar os créditos ao canal. Vai estar o link aqui embaixo. Essa irmã foi usada diretamente do céu nesta mensagem muito forte. Falou comigo. Se alguém não concordar, tudo bem, eu respeito. Mas falou comigo, creio que vai falar com você. Preste bem atenção. Muito bem, nessa noite, a mensagem que eu vim trazer para vocês tem como título O Poder do Desconforto. Então, é um assunto que hoje as pessoas elas não têm gostado muito de conversar, porque desconforto não é uma coisa agradável, né? Então a gente vai entender o que isso tem a ver com a nossa vida espiritual. A igreja, ao longo das histórias, passou por muitas fases. E aqui, no Ocidente, na nossa região, o cristianismo veio forte e passou por duas fases que eu quero destacar nessa noite. A primeira delas foi a fase em que o cristianismo era pregado através da visão de um Deus cruel, um Deus mau, um Deus rígido, um Deus que as pessoas eram ganhadas por causa do medo. O medo do inferno eterno, o medo de um Deus que fica te olhando e apontando os dedos, esperando o momento que você vai errar e que você vai cair. E muito tempo o evangelho foi pregado dessa forma, onde as pessoas precisavam desesperadamente fazer algo para tentar merecer receber o salvamento de Deus. E então a mensagem da graça começou a ser pregada e ensinada. Começamos a aprender sobre o Cristo que se importa, que nos ama, que quer ter um relacionamento com a gente, que quer te conhecer, que quer passar tempo com você. Só que aí o cristianismo começou a entrar numa outra fase, que é a que nós estamos vivendo agora, que é o segundo extremo, onde Deus é pregado como um Deus que
é um amigão, como um Deus que está lá, como você em primeiro lugar, como você no centro, como está tudo certo, está tudo bem, você pode vir de qualquer jeito, não precisa se preocupar com nada. E hoje o tempo que nós vivemos do Evangelho é esse. É de um Deus que foi de um extremo, que era errado, para outro extremo. Mas e qual que é o problema disso? Onde nós nos encontramos no meio disso? Hoje nós vivemos uma fase do cristianismo que parece que há um pouco de confusão de entendermos o nosso papel junto com o Criador. Porque nós estamos vivendo uma cultura de total resistência ao desconforto. Ninguém gosta de ouvir que precisa se esforçar, por exemplo. Ninguém gosta de ouvir que precisa ter disciplina, por exemplo. Ninguém gosta de ouvir que você precisa mudar, porque hoje o discurso que diz é o seguinte: você tem que fazer o que você quer, o que te dá vontade, o que te deixa feliz, o que te faz bem. Que hoje existem teorias que dizem assim: eu não consigo acordar cedo porque eu tenho um problema. Eu não consigo, o mundo tem que se adaptar a mim, é difícil demais. Eu não consigo me alimentar corretamente porque eu não tenho forças. Gente, não tem, vocês têm que se adaptar, é difícil. E a gente começou a cair nesse discurso. Mas o que a Bíblia diz em relação a isso? O que a Bíblia diz? Eu convido você agora a abrir sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 5. Em Gálatas, capítulo 5, e aqui eu vou citar um texto bíblico, porque nós encontramos ao longo do Evangelho inteiro como Deus explica que é o verdadeiro cristianismo, como nós devemos viver a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Então veja o que a Bíblia diz, a partir do versículo 13. Gálatas 5, a partir do versículo 13. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Apenas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Porque toda a lei é cumprida em uma só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede que não acabeis por vos destruir-vos uns aos outros. Verso 16. Isto vos digo: andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Vamos dar uma pausa por aqui. No momento em que nós estamos ouvindo, nós somos ensinados culturalmente, porque hoje nós vivemos um momento em que nós temos muita abundância, nós temos conforto, nós temos recursos. Gente, nós não precisamos mais nem cozinhar se não quiser. Você consegue apertar uns botões e a comida é entregue na sua porta. Você consegue botar algo no micro-ondas e minutos depois. Não estou falando que isso é saudável, não. Estou falando que é possível a gente ter esse tipo de conforto. Você tem qualquer resposta na tela instantaneamente. A gente está muito acostumado a isso. E essa cultura começa a nos moldar dizendo que nós somos o centro. As nossas vontades, os nossos desejos. Mas quando a gente vai para a palavra, aqui é muito claro e diz assim: andeis no Espírito e não segundo os desejos da carne. E o que isso nos mostra? Aí a gente entra no conflito que nós estamos vivendo, que nessa noite eu quero fazer você refletir nisso. Nós vivemos um cristianismo muito superficial, sabe por quê? Porque nós dependemos de emoções. Nós baseamos o nosso cristianismo em sentimento. Só que em nenhum momento na Bíblia você vai achar Deus falando que o seu sentimento é que tem que guiar você. Pelo contrário, a Bíblia diz que enganoso é o coração, que é o que representa os sentimentos. Só que a gente fica vivendo um cristianismo assim: eu quero ir na igreja, ouvir uma pregação que eu sinta o meu coração queimar, e eu chore, eu me emocione, e me dê vontade e motivação essa semana para ler a Bíblia. Isso não existe. Sabe por quê? Porque motivação é interpretada de maneira errada. Você levanta para trabalhar nesse inverno, essa semana, 2 semanas atrás, que estava 0 graus, chovendo o dia inteiro. E você levantou 6 da manhã para ir trabalhar pensando: que alegria, que privilégio. Todos os dias? Ou você levantou porque você teve que levantar? Você faz as suas tarefas porque você sente: nossa, coisa boa. Com esse frio, hora de lavar a louça? Ou você faz porque você tem que fazer?
Mas aí quando a gente fala do cristianismo, você fica assim: ai, Senhor, não estou com vontade de orar. Ai, Senhor, não estou com vontade de ler a Bíblia. Ai, Senhor, eu não estou sentindo Deus. Eu não estou sentindo o Senhor falando comigo. Eu não estou, sabe? A gente dá estudo bíblico para algumas pessoas e essa é uma dúvida comum, porque as pessoas perguntam assim para nós: nossa, eu queria sentir isso que vocês sentem. E a gente fala assim: não, você está enganado, querido. Você está enganado. Nossa fé é baseada no que Deus diz, não nos nossos sentimentos. E você fala assim: hoje eu vou ser cristã. Hoje eu vou representar Deus para todo mundo que eu encontrar na rua. Hoje eu vou ser um exemplo de fé. Hoje as pessoas vão ver Jesus em mim. E aí você sai determinado. Você está ali: não, hoje eu vou seguir o Senhor. Mas se você caminha e passa um carro e te joga uma poça d'água, como é que fica a sua emoção, o seu humor naquele momento? Aí você tem que estar assim, ó, nem que você esteja no nível, você vai ficar assim, ó, logo hoje, Senhor, logo hoje. Seu coração, suas emoções já vão ficar assim: hoje não vai dar para cumprir o meu propósito. Já chega no trabalho: bom dia e tudo, bom dia. Mas hoje, amanhã a gente conversa, que hoje não vai dar. Porque as nossas emoções, elas são baseadas elas mudam o tempo todo. E aí quando a gente olha para Deus e a gente tenta encaixar Deus nas nossas emoções, a gente tem uma fé muito superficial. Muito superficial. Porque hoje a gente é ensinado que as nossas emoções têm que estar em primeiro lugar. Eu tenho que sentir, eu tenho que querer, eu tenho que ter vontade, mas isso não é bíblico. Claramente a Bíblia diz que nós precisamos lutar contra os desejos. A Bíblia não diz assim: você vai ter uma vontadezinha, não. Você vai ter que se opor contra os desejos da carne. E o que isso quer dizer? E agora a gente entra na questão do desconforto. Nós entramos na questão de pecado. Porque hoje é pecado falar em pecado. Hoje a gente relativizou as coisas. Hoje a gente só fala que Deus, ó, Senhor, me ajuda. Talvez você tenha vindo na igreja, não é fácil falar essa mensagem porque ela é dura, ela é difícil para mim também. Porque às vezes eu fico assim: mas Senhor, eu preciso hoje do Deus do amor, Senhor, o Deus que me promete prosperidade, o Deus que me promete cura, o Deus que promete que vai passar pelo fogo, o Deus que promete que vai me dar saúde. E Deus fala assim: mas não esquece que eu sou o Deus que te ama e que te dou o livre-arbítrio. Então quando você acha assim: Deus está no controle da minha vida, será? Porque quando você peca, biblicamente, você dá acesso para que o dono da sua vida não seja Deus. Porque Deus e pecado não podem estar no mesmo ambiente. Essa é a guerra que existe entre o bem e o mal. Então quando você peca conscientemente, você está dizendo assim: Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, mas eu quero escolher o outro lado. E Deus, por te amar, Deus fala assim: eu quero o melhor para ti, eu quero te conduzir, eu quero guiar a tua vida. Mas por amor, eu não te obrigo, porque essa é a essência do amor de Deus, a liberdade. A liberdade. E você é livre para escolher. Só que quando você escolhe conscientemente pecar, achando que não tem problema, achando que está tudo bem, achando que não é tão grave assim, porque Deus está no controle de tudo, porque Deus... Você está caindo numa armadilha de Satanás. Você está caindo no maior engano dos últimos dias. Vamos continuar o verso. Olha o que diz aqui. Olha o que diz a partir do verso 19. Então, primeiro aqui, nós estamos lendo que ele diz que nós devemos lutar contra os desejos da carne. E no verso 19, ele cita. Além de tudo, a gente tem a receita aqui. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia. Todos esses termos aqui voltados para pecados da carne, de cunho sexual. E aí nós hoje vemos que a internet, a tecnologia, os aplicativos, eles têm contaminado o povo de Deus, mas a gente acha que está tudo bem. Porque eu não cometo adultério, mas quando você abre o seu computador, a sua tela, e você vê imagens, e você ri, você brinca, e você vê vídeo engraçadinho no trabalho que te mandam, de coisas que você sabe que não é da vontade de Deus, você está abrindo portas para que você diga claramente: tudo bem, eu escolho o príncipe deste mundo, no meu livre-arbítrio, pode entrar. Aí depois você vem e fala: Deus está no controle da minha vida. Ele está?
Você pode hoje dizer claramente, dizer assim, Deus que conduz a minha vida. Deus conduz, que é o livre-arbítrio. Deus tem poder, entenda isso. Em nenhum momento aqui Deus tem poder para tudo. Mas com o grande poder dele, ele te dá o direito de liberdade, de escolha. Verso 20, idolatria, feitiçaria. Quantas vezes hoje nós estamos abrindo a nossa casa para influências que nós achamos engraçado. Quantos filmes, séries e programas você assiste sobre bruxaria, feitiço, e você dá risada e fala, é tão legal. Você viu a série ali? Dragões, demônios, bruxos, nossa, que divertido. Queridos, onde está a palavra de Deus? Onde está a palavra de Deus que diz, não sejam enganados pelo pecado? Continuando, ódio. Aí você fala, não, isso eu tô bem, Thaís. Tá tudo certo, esse tipo de pecado aí eu tô longe. Não vejo filme, não vejo série. Sou pura. Eu não faço isso, também não tenho problema com não vejo imagem, não vejo essas besteiras na internet. Mas aí a lista continua. Ódio, discórdia, brigas, rivalidade. Aí chegar e ficar falando mal, né? Do irmão, da irmã, da família. Ira, porfia, que é briga também. Rebeliões, heresias. E o verso continua. Invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. É interessante que quando a gente fala de desconforto hoje, né? Como eu falei para vocês, as pessoas acham que o cristianismo é assim... Eu fico esperando, né, Deus vir, mas tudo que a gente faz na vida exige esforço. As pessoas que passam por treinamentos de sobrevivência, por exemplo, sabe? Exército, policiais, no sentido de que eles passam por treinamentos que eles precisam aprender como lidar com situações difíceis, de extremo desconforto mesmo. E aí tem um grupo de elite que eu gosto, que eu acho incrível. Tô falando do treinamento, tá, gente? Não vão aqui achar que eu tô falando do treinamento deles. Que são os SEALs da Marinha Americana. Eles são um grupo de elite de soldados e eles passam por um treinamento voluntariamente, que é um treinamento que, assim, a cada 100 que entram, só 3 conseguem terminar o treinamento. Por quê? Porque eles passam por todo tipo de dificuldade para que eles aprendam a desenvolver resistência. Então, voluntariamente, eles estão lá. E eles vão porque ninguém convidou, eles vão porque eles falam assim, não, eu quero aprender. E é no desconforto que eu cresço. As pessoas que vão criar força, o princípio básico para você criar músculo é o quê? Eu preciso pegar peso. Você quer qualquer coisa, você quer ser mais resistente, você tem que fazer o quê com o seu corpo? Eu tenho que fazer meu corpo se mexer, correr, ele tem que suar, ele tem que, se mexer para que eu consiga ser resistente. Para tudo na vida a gente tem que colocar o desconforto. Por que quando a gente olha para o evangelho a gente é tão sensível? Por que falar de pecado é tão desconfortável? Por que a gente vem muitas vezes buscando evangelhos de promessas, que é real, mas a gente não gosta de ouvir quando Deus diz assim, arrepende do teu pecado e volta para mim. Abandona o teu erro e faz reconciliação comigo. Mas entenda que, apesar de nós vivemos tempos em que a fé e que a vontade natural tem sido elevada acima de todas as coisas, nós precisamos abandonar o pecado para que a gente encontre a salvação em Cristo. A nossa parte é entender que Jesus, ele foi para o deserto. Jesus, Filho de Deus. Jesus, ele ia para o deserto para orar e para buscar Deus. E aqui é o primeiro princípio que nós precisamos entender. Nós só vamos construir um relacionamento com Deus quando a gente parar de seguir um Deus que a gente ouve as pessoas falar, porque isso não é comunhão. Bota isso na sua cabeça. Então, toda a minha vida eu frequentei a igreja. Toda a minha vida eu estive envolvida com a igreja. Toda a minha vida eu participei das coisas. Mas quem passou por isso sabe que isso não quer dizer nada. As suas ações você pode estar ali, mas pode ser que você nunca tenha vivido uma experiência com Deus. Porque a experiência com Deus é conhecê-lo e não ouvir falar. Então, se você tem uma fé baseada no que as pessoas falam que Deus é, já digo para você, você não conhece a Deus. Porque Deus é individual. Deus é experiência. O jeito que Deus age comigo, talvez não seja o jeito que Deus vai agir com você. Só que você só vai saber quando você conhecer. Primeiro, Deus não é emoção. Deus é razão. Em que sentido?
Não fique esperando sentir vontade e achar que o Espírito Santo vai nascer e vai dizer, ai, queria tanto ser que nem aquele irmão, tão consagrado. Vai perguntar se ele lê a Bíblia todo dia porque tem vontade. Não é. Ler a Bíblia é que nem você levantar para ir trabalhar, é que nem você escovar os dentes, é que nem você tomar banho. Às vezes você não faz porque você quer, você faz porque você tem que fazer. Quanto tempo você tem dedicado voluntariamente, escolha, para buscar Deus? Quanto tempo? Quanto tempo você dedica para Ele de verdade? Ou você está naquela fase? Não, eu já passei por essa fase também, é luta todo dia. Mas depois que você vai buscando, vai indo para outros níveis, tá? Entenda que o cristianismo é evolução. Você vai buscando e você vai se aproximando, vai ficando mais fácil, você vai crescendo mais. Mas tem gente que não vence o despertador. Thaís, eu queria tanto ler a Bíblia 10 minutos, mas eu não consigo acordar. Thaís, eu queria levantar para fazer oração, mas é muito sono, eu não consigo. Aí eu pergunto, você acha que você vai ter uma fé viva com Deus se você não consegue vencer o despertador? Se você não consegue vencer isso aqui? Se você não consegue desligar isso aqui quando você passa muito tempo, porque aqui você passa mais de 15 minutos, com certeza. Mas para ler a Bíblia é difícil. Então entenda, queridos, que relacionamento não é emoção. Com Deus, relacionamento com Deus não é emoção. É escolha. É escolha. É você determinar e falar assim, ó, hoje eu tomo uma decisão. E a minha decisão é que voluntariamente eu vou, com vontade ou sem vontade, eu vou ler a Bíblia. Com vontade ou sem vontade, eu vou orar por tantos minutos e eu não me levanto daqui enquanto não fechar esse tempo. Porque é guerra. É guerra. E aí a gente fica nessa superficialidade. Ai, Deus, Senhor, e nunca vai para frente. Será que essa é a vontade de Deus? A gente ouve um Deus que a gente vê as pessoas aqui no púlpito falando, mas a gente não vive isso com Deus. Mas não é porque Deus não quer, porque você não quer. Buscar Deus é uma escolha. Buscar Deus é uma escolha. O segundo passo é que você precisa entender que Deus e pecado, eles não habitam juntos. Aí você fala, Deus, tome conta do meu dia hoje, Senhor, amém. Uma oração no café da manhã, que você... Não estou dizendo que isso é errado, mas não é suficiente para você dizer que Deus está guiando a sua vida. Desculpa, não é? A palavra não diz isso. Deus, hoje eu tenho que tomar uma decisão no trabalho, nem orou e falou assim, Deus está no controle de tudo. As suas escolhas determinam quem está no controle da sua vida, entende? Então, se você não tiver esse relacionamento íntimo com Ele, se você continuar com pecados conscientes, justificando eles e não buscando a Deus, não é Deus que está agindo na sua vida. Você sabe que vai chegar ao fim, você sabe que os dias desse mundo estão contados. E se você não sabe, se tem alguma visita aqui, deixa eu te contar uma coisa. É só você ligar o jornal e pesquisa na Bíblia, porque os dias desse mundo estão contados. E não deixe o inimigo enganar você, dizendo para você, tá tudo bem, você é uma coitadinha mesmo. Você não entende porque você não está acostumado a buscar. É difícil demais levantar para orar. Mentira! Você não ora porque você não está dando prioridade. Ah, eu não consigo sentir Deus. Mentira! Você está confiando em emoções e a Bíblia nunca falou que é emoção, é escolha, é fé. Fé não é emoção, gente. Eu demorei muito tempo para entender isso, porque eu ficava assim, eu não tenho fé, Deus, não tenho fé, porque eu queria sentir. Eu queria pensar assim, eu queria ser aquelas pessoas que falam, eu sei que Deus está comigo, eu creio que vai ficar tudo bem. E pegar e lá e descansar e ficar assim, ai, que paz, que maravilha. Às vezes acontece, mas aí quando eu entendi que fé não é isso, fé é eu estar com medo, mas eu falar assim, ó, eu tô sentindo medo, Deus, só que eu tô fora. Porque eu não importo, o que importa é o que a tua palavra diz. Se a tua palavra diz que vai cuidar de mim se eu clamar, amém, e eu vou confiar em ti. Isso é fé, é escolha, é decisão. Precisamos parar de ter uma religião baseada na nossa emoção. Nós precisamos colocar verdadeiramente a nossa vida nas mãos de Deus e abandonar todo o pecado que nos separa dele. Existe uma história que me impacta muito, que eu li, aconteceu... que eu quero exemplificar aqui para nós. Talvez você já tenha ouvido falar, aconteceu de verdade, depois você pode pesquisar. No ano de 1998, aconteceu um crime com uma moça chamada Natasha Campuche. E ela foi sequestrada com 8 anos de idade. Ela estava indo para a escola, e aí ela estava lá, tinha problemas, teve briga com os pais, ela estava indo para a escola. E aí uma van chamou ela e disse, olha aqui um cachorrinho e tal. E ela entrou na van, e ela foi sequestrada.
E ela foi levada para uma casa, então, para um porão de uma casa, que era um quadradinho assim, minúsculo, bem pequenininho. Não tinha janela, não tinha nada, ela foi jogada lá, com 8 anos de idade. E aquele homem, então, ele ficou até os 18 anos dela, praticando todo tipo de atrocidade. Abusos físicos, psicológicos, emocionais. Se você parar para ler, eu cheguei a ler o livro dela na época e confesso para vocês que em alguns momentos eu tinha que parar porque é muito forte. A maldade do ser humano, sabe? A pessoa, quando se afasta de Deus, ela vai descendo. E enquanto ela estava lá, ele a machucou, ele fazia, mas era de maldade mesmo. Por exemplo, ele não deixava ela dormir por simples prazer de dormir. Ela ia descansar e ele ligava um refletor gigantesco. E quando ela, de exaustão, ia dormir, ele ligava uma caixa de som a toda altura. Porque ele dizia assim, só vai dormir quando eu deixar tu dormir. Não deixava ela comer, ela não conseguia nem ficar em pé, sem força. Machucada, ferida. E ela ficou por 10 anos sendo maltratada dessa forma. Todo tipo de abuso e maldade que você imaginar. Um belo dia, ela conseguiu fugir. E ela foi pedir ajuda, ela foi resgatada. Se tornou notícia mundial. Eu lembro, eu era adolescente naquela época, 98, e aquilo me impactou muito. Eu fiquei, que é isso, meu Deus? E aí ela foi resgatada e, claro, toda a mídia queria perguntar para ela, queria entender o que tinha acontecido, como ela tinha se sentido. E enquanto ela estava lá, eles começaram a fazer entrevistas, e sabe como funciona, né? Muitas vezes a mídia, eles querem a notícia, eles querem saber. Então, tanto faz como a pessoa está se sentindo, cercaram ela ali. E começaram a fazer perguntas, como foi estar nesse ambiente? Como é voltar ao mundo depois de 10 anos e ver todas as mudanças? E começaram a fazer várias perguntas. E um daqueles momentos, um dos repórteres, ele falou assim, eu quero fazer uma pergunta. Como é que foi viver com um monstro como ele por 10 anos? E aí ela deu a resposta que deixou todos com a boca aberta. Ela disse assim, desculpa, tu pode não se referir a ele nesse termo? Eu fico um pouco desconfortável. Não chama ele de monstro. Aí ela virou notícia em todo mundo, das pessoas falando como ela pode estar defendendo esse homem que fez tudo isso com ela. Depois ela passou por tratamentos psicológicos e, claro, ela tinha desenvolvido uma ligação, um elo, né? A psicologia explica isso, inclusive tem um nome que é a síndrome de Estocolmo, onde a pessoa ela se familiariza com o seu agressor. E essa história me chamou muita atenção, sabe por quê? Porque a gente é fácil de julgar ela e dizer assim, nossa, como é que pode, né? A pessoa fez tanto mal e depois a pessoa criou um carinho, mesmo com a pessoa fazendo isso. Mas se a gente olhar para a nossa vida, desde que houve o pecado, a gente faz a mesma coisa. Porque o inimigo de Deus, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para causar desgraça, ele veio para tirar a salvação de você. Ele veio para te causar dor, ele veio para te afastar de Deus, que é a única esperança. Mas ainda assim, parece que você se afeiçoou a ele. Parece que a gente defende o inimigo. Porque quando a gente defende o pecado, quando a gente defende o que é errado, quando a gente acha que é difícil demais buscar Deus, a gente está claramente defendendo aquele que é o nosso algoz. Porque Satanás nos sequestrou, nós somos filhos de Deus e ele tentou nos roubar, mas Cristo veio nos resgatar e ele disse, eu vou te salvar do cativeiro, mas alguns de nós falam assim, não, me deixa aqui, é melhor aqui. Porque hoje a gente não chama, a gente acha que se acostumou com o pecado. A gente se acostumou. Só que, queridos, Satanás não está para brincadeira. Existe uma guerra que está acontecendo agora. Você tem Deus, que é o Todo-Poderoso. Não é um Deus bobinho, não é um Deus que fica assim, ai. Apesar do mundo estar zombando de Deus, tudo isso está na profecia. Eu já fiquei um pouco chateada e falando, Deus, quando é que tu vai te levantar e tu vai mostrar um pouquinho assim, te defender? E aí Deus fala assim, relaxa, tá tudo dentro do plano. Eu não preciso de advogado, Thaís, eu preciso de testemunha, deixa comigo. Eu te chamei para tu testemunhar a meu respeito. Deus é Deus. Deus sabe o que está acontecendo. E se você ler Apocalipse essa semana, do capítulo 18 em diante. Do capítulo 18 em diante, Deus declara ali o momento que Deus vai dizer assim, basta e agora eu vou buscar os meus. E está bem pertinho. Porque Deus está no controle de tudo, Ele sabe de tudo. Mas, queridos, por favor, abra os seus olhos. Entenda que nessa noite Deus chamou você. E se o seu coração ficou incomodado, se existe desconforto, amém por isso. Porque o pecado, ele te separa de Deus.
e você precisa tomar uma atitude racional para estar do lado dele. Muito bem, meus irmãos, vocês assistiram. Agora eu quero que você deixe a sua opinião. Do que você achou dessa mensagem? Um despertamento? O que você achou? Deus usando a irmã Thaís. Deus abençoe a irmã, que Deus continue usando ela poderosamente na mensagem. Deixe os créditos ao canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que vai estar aqui na descrição. E comente. Aqui embaixo vai estar a nossa chave Pix do Ministério. Se você puder abençoar, eu vou pedir para que você abençoe. Eu estou levantando os semeadores da Boa Semente uma vez por mês. Precisamos melhorar aqui o cenário, imagem, iluminação, para trazer algo de qualidade, melhor para vocês aí do outro lado. Se você puder, todos os nomes que aparecem lá, o comprovante, eu tenho pedido para que Deus te dê 70 vezes 7. Saúde, multiplicação e prosperidade, tá bom? Me siga no Instagram, Olavo Amaral. Do demais, até o próximo conteúdo. Até a próxima mensagem. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo.